Aleluia, Jesus. Mais um dia de nós estarmos buscando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava, amém? Quando nós nos preparamos na nossa casa, separamos nossa roupa, tomamos banho, lemos a palavra, amém? Eu convido os amados irmãos, nessa noite, a estar abrindo a palavra no livro de Êxodo 33. Amém? Foi o devocional de hoje. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que já encontrou a palavra, fica de pé. E no tempo, no tempo de estarmos reverenciando ao Senhor, fazendo um culto racional ao Senhor nesta noite, amém? Êxodo 33, verso 9. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Glória a Deus, né? Essa passagem, ela é extremamente maravilhosa. Imagina, Moisés na tenda ali e o Senhor falava com ele, cara a cara, como nós estamos aqui, olhando um para o outro aqui, olho no olho, né? Que coisa maravilhosa, né? Como o Senhor é lindo, como o Senhor é tremendo, né? Como Ele faz conosco nesta noite. Ele está aqui olhando para mim, olhando para você, recebendo o nosso culto racional, que a gente nesta noite, imagine nós falando com o Senhor face a face. Isso vai chegar, esse tempo vai chegar para nós, amém? Que a gente continue mesmo nessa fé, de buscar ao Senhor, de ter um encontro com Ele. Quem ainda não teve, né? Às vezes a gente está na igreja e não sabe o que é ter um encontro com Deus. Até há uns dias atrás, um tempo atrás, eu fazia 20 anos que estava na igreja. Eu não tinha tido um encontro com Deus. E eu tive um encontro com Deus na minha casa, sozinho. Foi algo extremamente extraordinário. Algo assim que, meu Deus, eu estava na cama, deitada, porque eu tinha muita dor. E eu estava deitada, orando, falando com o Senhor, estava fazendo consagração, e eu senti o meu corpo queimava, de cima e embaixo, de cima e embaixo. Mas era um queimor, uma coisa assim, maravilhosa, algo que a gente precisa ter, porque no tempo de Pentecostes, eles receberam o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui no meio de nós, que nós busquemos Ele como um bebê. Ele necessita do leite, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue chegar na onde o Senhor quer que nós cheguemos, para ter esse encontro com Ele, para falar com o Senhor face a face, para abraçar o nosso Jesus, amém? E nessa noite nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, com a nossa vida entregue ao Senhor, prestando a Ele um culto racional, amém? Onde você está, eleva os seus pensamentos aos céus, vamos orar ao Senhor neste momento, esqueça tudo o que aconteceu até aqui, porque muitas vezes a gente vem para a igreja com tantas coisas que fica para trás, esquece, deleta. Faz isso na sua vida, porque você vai ser abençoado nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, e Ele quer nos abençoar, Ele quer nos encher, amém?
Senhor nosso Deus, aqui nós estamos, Pai, buscando a Ti, Senhor nosso Deus, prestando a Ti, ó Pai, um culto racional, buscando a presença do Espírito Santo, Senhor. Faz de nós, Pai, um instrumento, Pai, usado por Ti, Senhor nosso Deus, que possamos, Pai amado, Pai querido Deus, sair daqui hoje mais cheio de Ti, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Fala com o Teu povo, Senhor, através dos louvores, através da palavra, ó Espírito Santo querido, nós Te damos graça nesta noite, ó Papai, ó Jesus querido, nós Te invocamos, ó Trindade Santa, ó Jesus maravilhoso, intercede por nós diante do nosso Pai, leva cativo o cativeiro, os impedimentos que está no caminho, Pai, do Teu povo que está vindo, Senhor, alcança os afastados, escolhidos do Senhor, manifesta do alto a Tua glória, Senhor, nosso Deus e Pai, sobre a Tua igreja, Pai, como uma coluna de fogo, Senhor, nosso Deus, como a nuvem, Senhor, que estava lá, Pai amado, protegendo o Teu povo lá no deserto, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o fogo do Espírito Santo venha queimar, Senhor, derramar sobre nós, Pai amado, da Tua virtude, Pai, do Teu poder, Pai, para que possamos ser melhor, Senhor, nosso Deus, sair daqui hoje melhor, Pai, do que entramos, Senhor, nosso Deus. Faça, Senhor, nosso Deus, o Teu querer aqui na igreja, Pai. Quebranta os corações, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, aleluia, Jesus. Derrama da Tua Shekinah. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja, com muito louvor. Nós vamos estar nesse momento passando para o ministério de louvor, que vai estar adorando o Senhor. Adore, não perca essa oportunidade, amém? Glória ao Senhor, irmãos. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Nessa noite de quinta-feira, friozinho, né? Nós já começamos aí, dando paz, Senhor, para alguns irmãos comem bem geladinha, outros aí tossindo, melhorando da gripe, outros começando com a gripe. Mas nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Nessa quinta-feira, deste culto, não deixe de ser mais um culto, mas que seja um culto de adoração e louvor ao Senhor, no qual nós agradamos o coração de Deus e o Senhor toque nos nossos corações e possamos sair daqui cheios da presença de Deus, amém? Vamos aplaudir novamente bem forte. Vamos adorar. Amém.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, abre comigo a Bíblia, no Salmos 23, amém? Para que, né, nesse mesmo espírito, nós falemos sobre dízimos e oferta, amém? A igreja está sendo reformada, pintada, tudo isso é os irmãos, né? O nosso dízimo, a nossa oferta, amém? E o Senhor, Ele é fiel. E vamos à palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Quando o Senhor fala nada, é nada. Nada mesmo. Amém? Fica só nesse verso, porque esse Salmos é muito maravilhoso. Ele não trata só dízimos e oferta. Ele trata num todo, trata a nossa saúde, né? O Senhor zela por nós num todo. E quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor, Ele é fiel a nós. Amém? E Ele não fica devendo nada para ninguém. Quando a gente coloca no nosso coração que nós vamos ser fiel, que nós vamos ser ofertante, que nós vamos fazer aquela oferta alçada quando o Senhor toca em nossos corações, quando a gente recebe um valor diferente, né? Algo que a gente não está esperando, a gente tira uma oferta alçada ao Senhor. O Senhor, Ele retribui a nós, porque o Senhor é dessa maneira. Nós dizimamos, ofertamos por nós mesmos, porque através da nossa fidelidade, nós vamos ser abençoados. O Senhor vai abrir portas aonde a gente não imagina, onde nem pensamos, o Senhor está abrindo porta, está abençoando. É para todos nós, para toda a igreja, para todos aqueles que são fiéis ao Senhor, que são fiéis à igreja, a igreja que nós congregamos, a igreja que nós nos alimentamos. E o Senhor tem tratado grandiosamente com a igreja sobre dízimos e oferta, para que a gente saia, né, da mesmice, para que a gente avance. Amém? O Senhor falou isso comigo agora. Amém. Receba em nome de Jesus, que a gente não planeja nada quando a gente pega e vem aqui fazer a parte de dízimo, de oferta. A gente abre a palavra, o Senhor vai falando que Ele quer falar para a igreja, amém? Não é nada pessoal, o Senhor tem tratado cada um da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, amém? Que possamos nessa noite entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso melhor ao Senhor. Vamos neste momento levantar. Se você não trouxe, levanta a sua mão, pede para o Senhor consagrar, para o Senhor consagrar a sua vida, que o Senhor é fiel, amém? Não importa se você não está trabalhando, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai dar uma maneira para você estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nessa noite, Pai. O Senhor sonda os nossos corações. Repreendemos, Senhor, nosso Deus, em Teu nome, Pai amado, o devorador da nossa vida, o devorador da nossa casa, Senhor, dos casais, Pai, do casamento, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Trata, Pai amado, com cada um, na Tua maneira, da Tua forma, Senhor, nosso Deus, como o Senhor nosso Deus tem feito, Pai amado, tem nos dado condições, Senhor nosso Deus, de cumprir com as nossas contas, com as nossas dívidas, Senhor, que possamos fazer o melhor para Ti na Tua casa, Senhor nosso Deus. Assim, Senhor nosso Deus, seja feita a Tua vontade, abençoa poderosamente os dizimistas, os ofertantes, Senhor nosso Deus, que essa obra, Senhor nosso Deus, seja grande, Pai amado, não só em volume também, Pai, mas com qualidade, em nome do Senhor Jesus. O Ministério de Louvor está louvando. A senhora vai estar passando. Faz o seu melhor nessa noite, amém? Desespero me tomar, oh,
vamos, neste momento, estar fazendo mais uma oração. Até aqui, né? O Senhor me sustentou. E agora passou o cajado para o pastor. Amém? Vamos fazer essa oração pelo nosso pastor, ministro da palavra nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor nosso Deus, pastor, Pai, uma ferramenta, Senhor nosso Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, meu Pai querido, usando a vida dele grandiosamente, Pai, esse vaso, Senhor nosso Deus, vaso valoroso, Senhor nosso Deus, faz, Senhor nosso Deus, aquilo que lhe apraz fazer, Senhor nosso Deus, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém? Hoje as crianças estão. Está tudo ali, né? Que aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino do céu. Está tudo ali as crianças. Tem criança pano, criança tossindo, criança está lutando para não dormir, mas a palavra vai tirar todo o sono espiritual. E nós vamos adorar o Senhor também, como fizemos o louvor. Amém? Mais uma vez, quero saudar a igreja na paz do Senhor. Aproveitando que estão em pé, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas. Essa parábola aí, muito conhecida dos irmãos, mas que o Espírito Santo possa renovar aí na nossa vida. Quem for achando aí já vai glorificando. Amém? Lucas, capítulo 15, verso 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado neste lugar sobre santidade e nós precisamos produzir santidade. A santidade, ela não vai brotar do chão, né? O Senhor, Ele tem dado para nós essa palavra, porque é um processo para toda a nossa vida, o processo de santificação, o processo de santidade. Parecer mais com Jesus a cada dia, a cada culto que nós viemos apresentar a Ele a nossa vida, né? O resultado daquilo que nós temos vivido aí fora, porque culto é resultado que você tem já apresentado lá na sua casa, né, no seu convívio no dia a dia com as pessoas. E o Senhor tem falado neste lugar a cada semana, né, essas 5, 6 semanas, né, e já vai completar a 7ª, de santidade. Que o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos que buscar, assim como a paz com todos, né, mas buscar a santidade. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vai conseguir ver Deus lá na sua casa se você não estiver buscando a santidade, se você não estiver vivendo uma vida em santidade. Você não vai conseguir ver Deus na luta, na tribulação. Você vai ver a luta, vai ver o gigante, vai ver a tempestade, vai ver a tormenta, mas não vai ver Deus se você não estiver vivendo uma vida em santidade. Então, o ver Deus que nós estamos falando é algo que, né, não é aí, lá no céu, que você vai estar lá, né, face a face com Deus. Não é só isso, é aqui na terra.
Nós precisamos ver Deus nos detalhes da nossa vida. Você precisa enxergar Deus, o Espírito Santo, né, te ajudando, te enchendo, te consolando, te confortando, mas para isso a gente precisa buscar a santidade, porque quando a gente busca a santidade, nós nos esvaziamos de nós. Quando a gente busca a santidade, nós nos abstemos do pecado, porque aí existe o arrependimento, né? E nós estamos usando a vida de um personagem chamado Moisés. Os irmãos viram no domingo aqui, foi pregado mais uma vez, a irmã Alice leu aqui, tem repetido, o Espírito Santo tem repetido para inculcar na nossa cabeça que o viver em santidade, né, não é só para os anjos de Deus, é para Deus, para Jesus. Não, Moisés era um homem como nós, irmãos. E ele, aos 80 anos ali, ele tem um encontro com Deus. E aí ele começa o processo. O processo, ele vai dizer que a gente precisa falar, e isso, falar para nós primeiro, e depois isso tem que ir para fora. Mas ai de mim do que ai de vós. Como é que você tem vivido, né? O processo começa aí. Nós vimos primeiro, lá no processo, a vida de Isaías, que começa como? Começa quando Isaías, ali no capítulo 6, ele diz, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até o capítulo 5, Isaías não tinha santidade. Ele estava na igreja, né? Só contextualizando, ele estava no meio do povo de Deus, mas muita gente dentro da igreja ainda não vive buscando essa santidade, né? Então, a gente vê que Isaías era filho de profeta, filho de sacerdotisa, e ele estava perdido até o capítulo 5. Seria um profeta comum, nem lembrado, mas no capítulo 6, quando ele começa o processo na vida dele, no ano que morreu o rei Uzias, ele diz lá no capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É a visão que João vai ter lá em Apocalipse, é a visão que Daniel, né, também vai ter, Isaías tem, e dali para frente a vida dele muda, ele não é mais o mesmo. Ele não está cumprindo uma tabela, uma rotina, uma religiosidade. Ele está agora, né, como um profeta messiânico, aquele que ia profetizar do Cristo, Filho do Deus vivo, que viria, né, lá. Tanto que ele diz lá no Isaías 53, ele diz, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, né, ele responde assim, e depois ele começa a falar lá, né, do Cristo. E ele que vai dizer, olha, um menino nos nasceu, né? Isaías 9, pertinho ali do 6, ele já é revelado para ele, e aí ele se tornou até uma canção, umas bracas, está cantando, está louvando esse hino aí, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus está aqui, irmãos, e Ele está falando conosco a cada dia desse ano, que nós já estamos chegando no meio do ano, os dias estão sendo abreviados, os dias encurtados, chegamos já hoje, final de maio, daqui a pouco é junho, metade do ano, e Jesus está às portas, e muita gente não está buscando santidade, não vê Deus nem aqui, muito menos na eternidade, porque vai querer ficar aqui com as coisas dessa vida. E aí a gente falou do processo na vida de Isaías, de Moisés. Moisés, a gente falou a primeira, só recapitulando, que esse processo na vida daquele que busca, na vida daquele que, né, ele está buscando a santificação, esse processo ele traz implicações na vida do crente, de todo crente que busca. E a primeira implicação a gente falou que era um viver sem sandálias humanas. Sandálias humanas, porque existe uma sandália lá em Efésios 6, que é as sandálias da pregação do Evangelho da paz. Essa aí não é sua, essa aí faz parte da armadura de Deus que você tem que colocar. Mas não tem como você colocar um sapato em cima do outro. Quem já colocou? Quem já fez isso? Só criança quando a gente quer cair, né? Quando a gente quer colocar o chinelo em cima do chinelo para a gente poder achar que pode colocar duas coisas no pé. Não, mas você só vai poder colocar as sandálias do Evangelho, da paz, da pregação, se você tivesse as suas sandálias humanas. E aí a gente falou que isso é a primeira implicação na vida daquele que vive em santidade. Por que não consegue se desvencilhar da idolatria, né, das coisas do mundo? Porque não vive em santidade. Moisés,
Ele vai ainda lá com aquele velho homem, ele vê aquela maravilha da sarça, e ele vai se aproximar, porque ele acha, ó, eu até os 40 anos, eu vivia para agradar a mim mesmo, eu ainda posso fazer isso, olha, eu quero me agradar, é tão maravilhoso. E ali Deus fala, não se aproxime. Deus fala não para ele. Nós vimos aqui domingo, né? O irmão pregou. Nós vimos aqui que Deus fala não. Irmãos, Deus fala não, e Ele ensina a gente que nós precisamos falar alguns nãos também, né? E ensina. Se você quiser agradar todo mundo, porque agora ele vai para a segunda fase da vida dele, dos 40 aos 80, que ele quer agradar os outros. E aí ele começa a falar sim para tudo, né? Menos para Deus. Mas aí chega nos 80 anos, Deus fala, não se aproxime. E ele para. Porque aí começa a obedecer, ele começa a responder para Deus, porque agora Deus vai dizer para ele, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E ele tira as sandálias. Sandálias que veio lá do Egito. Então, para tocar na santidade de Deus, para mexer na santidade, para buscar essa santidade para a sua vida, você precisa tirar aquilo que está te impedindo entre você e Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser o que você está lembrando agora aí. Mas para isso tem que buscar santidade. Senão você não vai tirar. Você vai ficar com as sandálias. Depois a gente falou a segunda implicação daquele que vive nesse processo de santidade, é um viver exclusivo para Deus. Moisés vivia para agradar a si mesmo, depois ele vivia para agradar os outros. Ali, quando ele tira as sandálias, começa o ponto de partida, ele agora vive para agradar a Deus. Agradar a Deus, agrade a Deus, irmãos. Agrade a Deus. As pessoas que agradam a Deus vão agradar se você agradar a Deus. Agora, quando você desagrada a Deus para agradar uma pessoa, você volta lá atrás. E aí você precisa começar tudo de novo, né? Depois, a gente falou que a terceira implicação é um viver em dependência de Deus. Dependência de Deus. Lembra? O melhor de Deus é? Está fraco. O melhor de Deus é? Deus. Tinha anjo, tinha mel, tinha leite, um monte de coisa. E Moisés falou assim, não. O melhor de Deus é o Senhor, né? A gente precisa, mas só quando acontece isso? Quando busca a santidade. Quando não busca a santidade, no primeiro melzinho que está lá, você fala, onde que eu assino? Né? Prosperidade. Primeiro leite, provisão, que vai, olha, não, eu preciso isso para a minha vida, para a minha família, onde que eu assino? Não, o melhor de Deus é Deus, dependência de Deus, mas só vem com uma vida de santificação, né? Depois a gente falou da quarta implicação, que é um viver em temor e tremor, lá na perigosa presença de Deus, que matou Nadab e Abiú na presença de Deus, lá no Novo Testamento, né? Atos, capítulo 5, Ananias e Safira também morrem perante a presença, a santidade de Deus. Olha aí como é sério, o mesmo Deus, né? O mesmo ontem, hoje e será eternamente, Hebreus diz. Então, não tem como você querer fazer as coisas de qualquer jeito. Não tem como você querer agradar a si próprio, ou agradar os outros. Precisamos agradar a Deus, porque é o temor, é o tremor. A gente precisa ter esse temor. Por que não tem temor? Porque não vive em santidade. Olha como a santidade é importante. Olha o processo, né, que está envolvido aí também na obra. É uma obra do Espírito Santo, né, que envolve a salvação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Depois a gente falou da quinta implicação na vida daquele que vive em santidade, que é um viver sob ou debaixo dos cuidados de Deus. Deus é zeloso pelo seu povo. Olha aí, Moisés sabia que se ele escolhesse só o anjo, só o leite, o mel, não teria o cuidado, porque ele sairia da santidade e ia ter que voltar lá atrás. E aí ele roga e fala que ele queria Deus, a presença de Deus, e Deus está bom, eu vou com vocês, né? Mas Deus vai cuidar. A coluna de nuvem não se apartava, né, do povo, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem de dia. E essa semana a gente está vendo a sexta implicação na vida daquele que vive em santidade, que é um viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão. Como é que muitas pessoas agora já não oram mais, já não buscam mais, já não têm mais desejo
perderam-se. Por que perderam? Porque deixaram a santidade. Estão numa vida de deleites e pecados e pesos espirituais que trouxe isso para a vida dela e agora ela está achando isso bom, está achando isso legal, mas na verdade está levando ela para mais longe de Deus. E aí se perde. Perde dentro da igreja, dentro da casa. E aí nós olhamos aqui a vida dessa mulher de Lucas, capítulo 15, verso 8. Jesus, ele está ensinando, Jesus está falando coisas do reino de Deus, porque ele sempre vem ensinar e falar isso. Jesus, agora o Espírito Santo está falando com você concernente coisas do reino de Deus, que não são coisas materiais, não são coisas, né, não é comida, não é bebida, não, nada disso, mas são coisas abstratas, né, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente vai ver o fruto do Espírito, né, lá em Gálatas. Mas, e aí ele faz a pergunta, quando ele está ensinando, ele faz uma pergunta, ó, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, ó, não acende uma lamparina? Então ela tem algumas atitudes aqui que a gente vai ver, mas ele está perguntando porque muitas mulheres, ou muitas, agora vamos colocar muitas pessoas crentes, quando perde um valor, ele acha que está legal. Não, eu já coloquei minhas sandálias humanas e não se tocou que ele perdeu as sandálias da pregação do Evangelho, que era o ponto de partida. E fica, mas tá bom, ainda estou vivendo exclusivo para Deus, e vai se enganando, porque na verdade os valores de Deus, eles são, como eu já disse aí, né, o reino, são abstratos, é espiritual. Você não consegue ver, a gente acabou de cantar aqui, o reino de Deus é eterno, firmado em fidelidade, misericórdia, justiça, verdade. São valores que as pessoas, quando vão deixando tudo isso que nós falamos da vida de Moisés, Isaías, quando vai deixando, vai perdendo. E ele pergunta, qual que faz isso? Qual que não fica acomodado com os 9? Não, eu já tenho 9. Por quê? Deixa perder isso aí. Não tem... Mas o Senhor está dizendo, é importante, você precisa ir atrás. Olha aí, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, qual de vocês que tendo 10 dracmas, dracma é um valor, irmãos, um valor que pode ser algo simples que você deixou de fazer, pode ser orar, uma vida de oração, e aí você deixou de fazer isso, você está orando só, Senhor, faça bem ou faça mal, amém, vai lá, faz a montanha, e a montanha de novo, e está ali, né? E aí vai caminhando para o pecado da gula, né? Porque, meu estômago está dilatado, dá umas desculpas esfarrapadas, e o Senhor está dizendo, olha, você perdeu um valor, uma dracma, qual de vocês? Qual de vocês? Então, ele começa a trazer isso para nós aqui, e eu queria ver com os irmãos as atitudes da vida dessa mulher para procurar isso e trazer isso para a nossa vida. Se é que vocês, se não perderam nenhum valor que nós falamos aqui, graças a Deus. Mas se perdeu um, agora o Senhor vai dizer para você algumas coisas que você precisa fazer para que volte para a sua vida espiritual esse valor. Amém? E nós vamos orar no final. Então a primeira coisa que ela faz, depois que ela perdeu, ela acende uma lamparina. Uma outra tradução diz uma candeia, né? Então, precisa acender a luz. Como é que você vai ver que você está sem algum valor do reino? Sem amor, sem justiça, sem paz, sem algo abstrato, sem algo, né, que é espiritual na sua vida. Você precisa acender a luz. E não é o crente vagalume. Já viu o crente vagalume?
Ele apaga, e quem já viu o vagalume aqui no escuro? Tem bastante aqui embaixo, né? Ele fica assim, ó, piscando. Ele acende e apaga. Acende e apaga. Quando é que ele apaga? Quando ele quer dar uma saidinha lá no mundo. No mundo, os irmãos estão entendendo, né? Tem mundo no celular, irmãos? Olha, os irmãos até falou quietinho, né? Tem mundo aqui, irmãos? Tá cheio. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? E não estou dizendo só do celular, não, mas estou dizendo, talvez lá da escola que você estuda, que você está lá e sabe que tem as vontades. Não é para você desprezar ninguém, aí você tem que estar ali com as sandálias, lembra do Evangelho? Mas a primeira coisa que ela faz, ela acende uma lamparina, uma candeia, né? Então, Salmo 119, verso 105. Coloca aí para nós, vocês conhecem de cor e salteado, mas precisa lembrar e precisa viver isso na sua vida. E agora você precisa colocar isso no espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que você vai colocar aí na sua vida? Palavra de Deus. Levanta a Bíblia aí. Olha aí. Levanta a Bíblia aí. Ó. E é a impressa, né? Eu sei que muitos estão com a Bíblia aqui, né? Mas nada vai superar essa daqui. Amém? E aí ficou quieto, era para dar glória a Deus. Nada vai superar essa daqui. Muito boa essa aqui também, mas a gente precisa ter essa aqui. Mas a gente precisa ter aqui também. Essa que é na alma, né? Para sermos e colocado nos nossos pés espirituais, a lâmpada para os meus pés. E aí a gente tem que lembrar que o pé, ele é uma sustentação do corpo. Se você tem pé aí, você consegue andar, você consegue se mover e você não vai tombar. Mas, se não tiver a lamparina, que é a palavra de Deus, vai viver caindo, porque não enxerga, ele está brigando no escuro. O inimigo dá um tapão na orelha dele, ele nem sabe de onde vem. Oh, quem me bateu? Está escuro, está apanhando. Quem já apanhou no escuro, irmãos? Eu já apanhei no escuro. Já apanhei no escuro, na rua, não tinha luz onde a gente morava lá no Jardim Juliana. E, de repente, a gente era pequeno, vivia apertando a campainha do vizinho. De repente, né, começavam umas burdoadas e não sabia de onde vinha, né? Então, e a gente queria bater também para não só apanhar, né? Mas por que isso? Porque não tinha luz. Mas quando a luz veio, o pessoal já ficou vigiando, ó. Se eu bater, vou ter que ser muito esperto, né? Mas nós apanhamos espiritualmente porque a gente quer, porque o Senhor já deixou revelada para nós a genuína palavra de Deus. E aí a gente vem na igreja, ouve a pregação da palavra e deixa o inimigo roubar dentro da igreja, às vezes. Como Jesus falou, olha, a semente foi lançada à beira do caminho e aí foi deixado que as aves de rapina, as aves do céu, os demônios, roubassem a semente, que é a palavra de Deus. E aí você lembra de toda a parábola do semeador aí. Então, é preciso acender a luz. Tiago 4, verso 7, ele fala de nós, de um detalhe aí, ó, portanto, sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Resistir ao diabo. Da onde vai vir a nossa resistência a resistir ao diabo? De onde? Da palavra de Deus. Se sujeitar ao que está aqui. Sujeitar é se submeter, é obedecer. Quando você quer acender a lamparina, você coloca a lamparina, a lâmpada para os seus caminhos, para os seus passos, é quando você obedece à palavra de Deus. Quando você coloca ela como única regra de fé e prática da sua vida. Então, Jesus também diz, né, que lá em João 11, que quem anda em trevas tropeça. Quem anda em trevas tropeça. Então, tem coisa perdida na sua vida, irmãos? Tem algum valor perdido? Não sei se é a sandália, se é o viver exclusivo, se é o temor, tremor, se é o melhor de Deus.
Talvez se você achou que era outra coisa, né? Ou o cuidado, tem coisa perdida na sua vida, o Senhor está dizendo, olha, acende a luz, que é a palavra de Deus. Acende a luz, né? Porque a luz fala de testemunho. Então, se pedirmos, né? A gente sabe que a gente pedir algo, mas tem que estar pautado na palavra. E se você perdeu alguma coisa, você precisa colocar a luz. É a primeira atitude dela. Ela acende a lamparina. Acende a lamparina. Lembra do louvor lá? Minhas lamparinas estão acesas? Mas não basta na lamparina. A gente sabe que lá na palavra das 10 virgens tinha o azeite na reserva. Não bastava só na lamparina, mas tinha que estar acesa a lamparina, né? Só estou esperando o barulho dos seus passos, né? Estou esperando o Senhor em direção à porta. E aí a gente começa a viajar nesses hinos aí, né? Mas luz fala de testemunho, então se perdemos alguma coisa é porque falta luz. Se você perdeu alguma coisa, algum detalhe que nós estamos falando, mas pode ser outros também que você lembrar agora aí, algum valor do reino de Deus, é porque faltou luz nas decisões. Você foi decidir algo, faltou luz, você tinha que buscar a palavra, tinha que orar para que o Espírito Santo fizesse você lembrar de tudo aquilo que você ouviu na pregação, né, que você leu, que você meditou. Então, luz vem da palavra de Deus. Só ela abre a porta para as nossas, né, restituições, aquilo que vai ser restituído porque foi perdido. Deus quer restituir as sandálias nos seus pés, a sandália do Evangelho. Deus quer restituir a presença dEle na tua vida. Deus quer restituir a santidade, porque é Ele que dá. Nós buscamos, tem que ter parceria, mas é Ele que faz tudo isso. É Ele, por isso se diz o Espírito Santo. Ele não habita em templo, né, sujo, cheio de pecado, onde a pessoa não se arrepende, né? Então, nós precisamos ter essa iniciativa dessa mulher. A primeira coisa, ela viu que ela perdeu, ela não se acomodou com as 9, ela acendeu a lamparina. Primeira coisa, colocou a lâmpada lá e não apagou por nada. Pergunta para o seu irmão, e você já acendeu a lâmpada? Segunda atitude dela, depois de acender e manteve a luz acesa, ela varre a casa. Olha aí, ela varre a casa. Para você achar, não bastava somente acender a luz. Você tinha que ter atitude. Precisava pegar a mão da vassoura e começar a varrer a casa. Canto por canto, né? Da sua vida, sua casa espiritual. Fala para o seu irmão, a casa é você. A casa é você agora. Porque a gente tem que falar isso, porque às vezes os irmãos estão pensando lá, não, e quando eu varrer meu quarto, vou achar aquela sujeira também, porque reflete, né? Mas a casa somos nós. E ele diz, né? Qual mulher acende a luz e varre a casa? Isaías 38, verso 1. Isaías chega para o rei Ezequias e diz, né, põe a tua casa em ordem. Depois você lê, esse não precisa colocar não. Mas ele chega lá, vocês conhecem essa passagem aí, e ele vai falando, discorrendo com ele ali, coloca, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver. Você vai morrer, se você vai morrer mais rápido, porque morrer ia morrer mesmo, mas ia morrer ali, né? Põe a tua casa em ordem. Então, acendeu a luz e vai varrer a casa. Precisamos dessas posturas, irmãos, para viver uma vida de santidade. Não vai brotar. Põe a tua casa em ordem, casa espiritual. Então, não podemos negar as atitudes, nós precisamos cumprir, não podemos negar as nossas atitudes erradas também, nós precisamos se arrepender. Não existe santidade se não tiver arrependimento, né? Então, precisamos não apenas ouvir a palavra, mas precisamos cumprir a palavra. Nós não podemos apenas pregar a palavra, nós temos que cumprir
a palavra. Então, é só você lembrar de Zaqueu aí também, né? Zaqueu, ele subiu lá na figueira, mas aí quando Jesus vê ele, desce depressa, porque hoje convém eu entrar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa, né? Essa mulher, ela perdeu, então ela precisava, né, ser restituída. E ela não bastou acender a luz, mas ela, depois de colocar a luz na situação, colocou luz para ver o que perdeu, que é a palavra de Deus, ela varreu a casa. São os comportamentos. São os nossos comportamentos agora que precisam ser mudados. Não é a gente se desesperar, arrancar os cabelos. Nossa, aconteceu isso na minha vida, eu vou arrancar os cabelos. Não. É você, né, continuar aí colocando luz na situação, deixa a luz acesa, não apaga a luz da palavra de Deus e varrer a casa, né? Não é se desesperar. Tem gente perdendo sono. Nossa, perdendo sono porque, né, lamentando, falando para a vizinha, falando para um monte de gente. Mas essa mulher, ela não fez isso. Ela jogou luz na situação e ela varreu a casa. O que é isso? Ela buscou a limpeza. Você está buscando a limpeza da sua vida, irmãos? Tem que buscar a limpeza. Todos os dias nós somos, né, metralhados de setas de todos os tipos, malignas do mundo, da carne. Tem que buscar limpeza. Limpa tudo, né? Então, quando a casa está uma bagunça, nós perdemos as coisas. Não é assim? A casa lá, material também, quando você deixa bagunçado, você perde tudo. Perde tudo. Você começa a procurar as coisas que estavam ali e, de repente, nossa, já sumiu. Por quê? Mas quando está tudo no seu lugar, e assim na sua vida também, que a casa somos nós, né? A sujeira, ela vê a desorganização, por isso que ela tinha perdido, porque a luz estava lá. Era o principal, a palavra de Deus é o principal, e ela começa a fazer essa segunda atitude, ela varre a casa e ela começa a mudar os seus comportamentos. As suas ações e as suas reações precisam ser mudadas, né? Então, tudo espiritual. Depois, ela tem uma terceira atitude. Ela procura, e não procura de qualquer jeito, não. Ela procura com muito empenho, diz essa tradução aqui, né? Depois dela varrer, ela arruma a casa, ela coloca a casa dela em ordem, e aí agora ela organiza tudo, ela organiza o tempo dela, vai pegando para a sua vida aí. Ela organiza o talento dela, ela organiza o tesouro dela, que é o dinheiro, organiza tudo, né? Porque Deus preza por organização. Fala para o seu irmão, Deus preza por organização. Lá em Gênesis 1, Deus chega, está tudo desorganizado na terra, estava um caos, estava sem forma e vazia, e aí Deus ele já ensina o que essa mulher fez aqui, o que nós precisamos fazer. Haja luz, e houve luz. E quando a luz, ele viu que tinha trevas, viu que tinha, né, um monte de desorganização. Deus preza por organização. Nós precisamos organizar, senão a gente já vai entrar numa rotina de sandália humana, de viver para a gente, ou de viver para o outro, de agradar os outros, agradar a si mesmo, e vai inverter tudo aquilo que nós aprendemos aqui durante essas 6 semanas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então essa mulher, ela coloca a casa em ordem, ela organiza tudo, e como Deus fez lá, chega organizando tudo. Deus chega organizando tudo. Fala para o seu irmão, Deus organiza tudo. Então, pergunta para ele, você já varreu a casa, irmão? E agora? Ela procura diligentemente. Tem gente perdendo muita coisa por causa da bagunça, ela arrumou tudo, porque ela sabia que Deus não habita na confusão, Deus não habita na desorganização, né? E Ele é o maior exemplo, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo é o mais organizado. Ela perdeu porque estava bagunçado. E ela procura diligentemente, numa outra tradução que eu marquei aqui. Ela procura diligentemente. Ela começa a organizar, ela começa a colocar tudo
em ordem, e é assim que nós temos que fazer na nossa vida. E diligentemente, com atenção, ó, fica atento. Você fica atento no culto, mas fica atento no seu dia a dia também, porque você carrega a presença de Deus. Nós ouvimos aqui no domingo, você é a arca, né? Você é a arca agora, você carrega a presença de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, fica sóbrio. Então, pode estar pertinho de você aquilo que você perdeu, só que você, né? E continua com a luz acesa ali, continua procurando diligentemente, e ela não procura diligentemente, assim, hoje eu vou desistir, já apaga a luz, vou largar essa vassoura. Não, ela procura diligentemente. Aí entra mais uma atitude que nós temos que trazer, até encontrá-la. Ela não desista. Fala para o seu irmão, não desista. Ela não vai se embriagar com a luz, com coisas que estavam ali, que ela achou, porque achou muita coisa, ela não achou só, não perdeu só a dracma, ela viu que ela perdeu muita coisa, mas a dracma era a principal, que era o valor espiritual. E ela não se embriaga com aquilo, ela não se distrai. E o Senhor está falando com muitas pessoas aqui nessa noite que estão se distraindo com coisas, com pessoas, com situações adversas. Ela não faz isso porque ela sabe que aquele valor é importante, é o valor do reino de Deus, vai depender a santidade da vida dela, a vida dela aqui também na eternidade. Ela não se distrai, não se embriaga, e aí ela vai até encontrar. O que ela precisava? E o que nós precisamos? De disciplina e determinação. Disciplina. Hebreus vai dizer que a disciplina para tudo é proveitosa, mas tem que ter determinação. Até mesmo para a salvação, porque Mateus 24:13, coloca aí para nós, se você quiser anotar. Ó, aquele que perseverar até o fim, o quê? Olha aí. Até encontrar. Procura diligentemente, ela procura com empenho, nessa tradução aqui, até encontrá-la. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você já viu muitas pessoas que começam e param? Quem já viu? Ou quem já fez isso, né? Uma vez, em 2006, eu comecei algo e parei. Arrumei um serviço, e aí eu coloquei a culpa no serviço. Eu vi outras pessoas colocando a culpa na máquina de lavar. Eu falei, nossa, eu preciso voltar a fazer isso. Que era até o estudo de teologia lá, o IBRAC. Matriculei lá, tal, e não era igual hoje na mamata que se está fazendo, não. Era segunda, quarta e sexta. Hoje tem segunda e quarta, e tem também tem sexta, e é muito bom também, não estou dizendo, mas era segunda, quarta e sexta. E na terça eu estava na igreja, e na quinta eu estava na igreja, que eu já estava como obreiro na casa do Senhor, e eu estava dirigindo culto de terça e fazendo culto no lar na quinta. Sábado era culto de departamento, domingo escola bíblica de manhã e escola bíblica à noite. Eu estava no ensaio e por aí vai. Hoje está tudo assim, ó. Mas o Senhor está dizendo que vai puxar a corda, porque Ele quer você do jeito dele, não do seu jeito. Porque senão você fica largado, né? Como Jonas lá. Então tem que perseverar. As pessoas que começam e param algo, como eu fiz lá atrás, e lógico que tinha todo uma desculpa, e a gente tem desculpa para tudo, e tinha, né, que eu já estava casado, precisava trabalhar, tal, e a gente sabe tudo isso. Mas nós estamos falando de buscar algo, um valor espiritual. Isso não pode parar. Mesmo que você saia daqui, você não pode sair da presença de Deus. A gente falou isso 5, 6 anos consecutivos aqui nessa igreja. Eu saio da tua casa, mas não saio da tua presença. Então você precisa levar isso para a sua vida e não deixar o inimigo roubar. Não deixar o inimigo roubar. E não tem só o diabo que é inimigo. A gente tem outros inimigos aí que tem que tomar muito cuidado, né? Então, não pare.
Tiago 5:7, ele fala disso, como agricultor, pode colocar, só resumindo ali, ele fala, ó, como agricultor ele aguarda, né? Ali, com paciência, ó, perseverança, ó, o lavrador, o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. É assim que você tem que aguardar. Quem já plantou, né, algo e no outro dia já colheu? Ninguém. Ou, não, vai nascer do nada. Só que nasce do nada é erva daninha. Mato. Quem plantou o mato lá no terreno que você mora? Nasceu do nada. Erva daninha, para sufocar a abóbora, o chuchu que está lá, né, as plantas que você colocou lá. Mas plantou o chuchu, não, quero que dê logo, que eu não sei o dia de amanhã. Não, você tem que regar, você tem que ir lá adubar, você tem que arar a terra. Se for uma terra contaminada, você tem que descontaminar, colocar, né, e um monte de coisa. Mas ele diz ali, como o lavrador, o agricultor aguarda com perseverança, com paciência, a preciosa colheita. Espera com paciência. Fala para o seu irmão, espera com paciência. Então, precisa perseverar. Precisa perseverar. Mas perseverar até quando? Até encontrá-la. Até encontrar. Se você ainda não está pronto, e eu sei que nenhum de nós estamos, então persevere. Senhor, hoje eu não vou no culto não, porque eu desisti. Eu não estou mais santo. Não, venha buscar. Aqui é uma das partes, né? Senhor, hoje eu não vou mais orar, não. Senhor, eu não vou mais para o departamento, não, porque eu vou desistir. Não, o Senhor está dizendo, olha, até encontrar, até você ficar pronto. E quando é esse dia da perfeita unidade? Quando chegarmos lá no céu. Não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Aquele que perseverar até o fim da sua vida aqui, esse será salvo. Hebreus 10, 36, ele fala dessa perseverança também. Ó, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ó, vocês precisam perseverar até que, ou de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não estou conseguindo ler mais, que agora tem um negócio branco ali, que eu acho que é alguma coisa da tela. Pensei que era meu olho que já estava indo embora mesmo. Amém? Então vocês precisam perseverar até que, de modo que, ó, quando tiverem feito a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que você pregue o Evangelho, que você edifique os irmãos, que você se preocupe com o que Ele se preocupa. Com o que Ele se preocupa? Almas. Deus está preocupado com pessoas. E por aí vai, né? Até encontrá-la. Recebam o que Ele prometeu. Deus fez promessa para você? Olha aí. Tem gente que está em dúvida ainda. Deus fez promessa para você? Então você precisa perseverar e fazer a vontade de Deus até que receba o que Ele prometeu. Então ela acende a luz, fala, ela acende a luz. Fala, ela varre a casa. Fala, ela faz com atenção, com vigilância. Quarto, ela tem perseverança até encontrar. E está tudo a luz acesa. Não é vagalume. Acende, apaga. A luz está acesa. A palavra, ó, está brilhando. Ela não deixou a luz acesa. Ela não apagou a luz, né? A vassoura tem que ficar na sua mão. Fala para o seu irmão, a vassoura tem que ficar na sua mão. Não é para você falar, não, então eu vou fazer a campanha da vassoura, né? Não, é espiritual, né? São atitudes. Tem um lugar aí que, né?
Nada contra, mas estão fazendo a campanha da vassoura, então vão vender as vassouras. A vassoura é algo espiritual, são atitude, irmão. Não vai vender vassoura aqui, nada disso, né? E ela vai organizando tudo. E agora ela tem mais uma atitude. Ó. Ela encontra. Era para você ter dado glória a Deus, pular, bater, bico na cadeira. Ela encontra. Talvez você não encontrou ainda, por isso você ficou, meu Deus, eu estou com... Não tem inveja dela, porque agora você começou. Não tem essa inveja, nem santa, nem que não existe isso. Mas ela encontrou. Você vai encontrar também. Só que não tome cuidado para não perder de novo. Nós vamos orar aqui. Por que ela encontrou? Porque ela seguiu os passos. Ela encontra e agora ela faz festa. Ela reúne as amigas, vizinhas. É algo, irmãos, para a gente continuar celebrando. E aí você vai para a igreja, você celebra na sua casa, celebra na igreja, celebra, né, dirigindo, você está celebrando porque você encontrou. E você vai fazer de tudo para não perder de novo. Amém? E se você quer encontrar, se coloque em pé. Nós vamos orar. Pode ser algo simples que você perdeu, mas pode ser uma dessas coisas que envolve a santidade que nós estamos falando. Muitas pessoas perderam, não abraçam mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, né? Não pede bênção mais, a gente sempre, né, cultivamos isso, bênção pai, bênção mãe, Deus abençoe meu filho, né? Isso a gente não pode perder, irmão. Se você perdeu, você precisa acender a luz, você precisa varrer a casa, colocar em ordem, você precisa procurar diligentemente, com perseverança, até encontrá-la, e aí quando encontra faz festa. Porque tem muita gente que quando encontra, já, encontrei, agora eu vou me acomodar, não preciso mais buscar, não preciso mais orar, não vou mais para a igreja, vou quando eu quiser, porque ninguém manda em mim, pastor, líder, isso aí, vai perder de novo. Então tome cuidado, quando você encontrar, faz festa, celebre, todos os dias. E nós quando vimos aqui, né, estamos aqui, é lugar de celebração. Não é só no dia da ceia que é festa, todos os dias de culto, nós estamos aqui celebrando a vida, celebrando Jesus, celebrando a nossa nova vida com Jesus. Porque o culto não é para você, o culto é para Ele, a glória é dEle, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Feche teus olhos, Pai. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e começa a receber do Senhor aí mesmo a palavra da pregação, a revelação da palavra que Ele tem nos dado, Pai. Eis aí o teu povo que clama, Senhor. Oh Deus, vem mesmo neste lugar nessa noite, ó Pai. Oh Deus, toque em cada coração quebrantado e contrito. Oh Deus, que talvez perdeu algo tão importante, que é mesmo, Senhor, a justiça. Oh Senhor, que é o perdão dos pecados e perdoar os outros também. Que a paz, ó Deus, que excede todo entendimento, e perdeu, talvez, Senhor, o amor. Oh Deus, perdeu, Senhor, oh Deus, a alegria no Espírito Santo, perdeu os valores espirituais, e agora precisa, Senhor, oh Deus, acender a luz da palavra, a luz, ó Pai, que é lâmpada para os seus pés, para os seus caminhos agora, que ele possa continuar aceso na vida dele, a palavra de Deus, para ver aonde está o comportamento errado, a reação errada, a reação errônea, e se arrepender, ó Pai, porque o Senhor Jesus vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui nós estamos, Senhor, quebrantando o nosso coração. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, ó Pai, ser restituídos, ó Deus, aleluia, das sandálias, ó Pai, da pregação do Evangelho. Mas para isso precisamos tirar as sandálias humanas, nós precisamos ser restituídos, ó Pai, de viver exclusivamente para o Senhor Deus.
Deus. Nós precisamos, ó Pai, da restituição, de lembrar que o melhor de Deus é Deus. Para isso precisamos buscar a paz com todos e a santificação. Nós precisamos, ó Pai, da restituição, ó Deus, aleluia, no temor, no tremor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E assim, Senhor, a presença de Jesus na nossa vida, com os cuidados do Senhor, ó Deus, com o zelo do Senhor por nós, e a comunhão contigo, ó Pai, essa comunhão que essa mulher procurou, ó Senhor, que acendeu a luz, que varreu a casa, que procurou com atenção e foi mudando comportamentos, que este irmão, que essa irmã, ó Deus, que esse jovem, adolescente venha ter esse encontro contigo, ó Pai, que Moisés também ali, ó Deus, ia para longe do arraial, ó Deus, para ter e estar em comunhão contigo agora, que eles possam ter esses momentos, ó Pai, ó Deus, não só aqui na igreja, mas sim viver com o senso da presença de Deus, lá na casa dele, lá, Senhor, no seu quarto, lá, Senhor, ó Deus, no trabalho, no seu veículo, e assim, Senhor, buscar ao Senhor, ó Deus, que vem, Senhor, neste lugar mesmo, restituir, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, quer restituir a sua vida. Apenas glorifique, exalte ao nome dele, aplauda ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus, pode sentar, que esse clamor dessa noite, por restituição, nós possamos levar para toda a nossa vida, nessa parte que nós estamos falando também, né, nessa semana, da comunhão com Deus, levar isso, né, em nós, essa presença do Espírito Santo, aonde nós formos, né, ele vai conosco, e não só sinta a presença dele, mas viva com o senso, ele está presente, mas só vai viver se tiver santidade, não tem como, porque quando buscamos santidade, nós vemos Deus em todas as áreas da nossa vida. Oração pela Marlete família, Simone família, Rose família, Robson e família, Alessandra, Alexandre família, Paula. E a gente vai fazer esse clamor agora no final, antes da oração, queria dar os avisos aqui. Está aí na tela já, né, irmãos? Amanhã, sexta-feira, você que pode vir ou convida alguém para estar aqui na tarde da bênção, culto à tarde, na hora nona, né, às 3 horas da tarde, tem a tarde da bênção, que você possa divulgar aí no WhatsApp, se você conhece alguém que pode vir, e assim os irmãos vão estar mandando aí o pessoal da mídia tem mandado aí o encarte, né, do celular para a gente divulgar também, né? Além de que você pode também chamar alguém no áudio aí, pessoalmente também, né? E à noite tem aí a reunião do Masbrac, né? Que já está ensaiando aí para o congresso regional da Masbrac, que vai acontecer no mês de agosto, e os irmãos o Cláudio vai, amanhã é um ensaio, né? Amanhã não é curso não, né? Amanhã é ensaio, então todos os homens amanhã venha, também lógico que vocês vão orar, vão ter ali uma palavra ali, né? Mas o hino é a palavra cantada, então eles vão começar já a ouvir, já para a glória de Deus aí, tá bom? Também nesse sábado já é o evento da regional, aqui em Salesópolis, irmãos que se inscreveram aí para o dia de camp, né, da família, já o evento vai começar às 9 horas da manhã, tá bom? Para nós, né, que vocês que fizeram a inscrição, o restaurante lá ele é aberto para o pessoal de fora geralmente entra 11h30, né,
Então, o pessoal da igreja vai poder entrar antes, vai estar com a pulseirinha lá, tudo certinho, tá bom? A bebida está inclusa, algumas coisas que são surpresa lá para as famílias que vão estar ali também ouvindo a palavra, a ministração. Então, no sábado, você que investiu aí, não falte, tá bom? E no domingo a gente tem já o primeiro domingo do mês, né? Domingo já é 1º de junho, irmãos. Parece que começou ontem, né? Que a gente fez a campanha aqui e tal. Fizemos o aniversário da igreja e tantas coisas que passamos já aqui. Mas domingo agora já é 1º de junho, que você possa vir com fé também, convidar alguém para estar com você aí, evangelize. Quem faz a obra é o Espírito Santo, amém? E que possamos ser essa igreja, né, como estudamos aqui na terça-feira, né, marcada com esse exemplo, né, de Atos dos Apóstolos, amém? Tem mais algum aviso aí? Tá, fechou? Jantar de casais, os irmãos corram, porque agora está, né, fechando aí agora em 2 vezes, parcela. Vai ter muita surpresa lá também. Os irmãos que estão investindo aí no casamento, tá? Corram, porque isso aí passa muito rápido. Em 5 de julho, aqui no sítio do Vertentes. Vamos orar? Se coloca em pé. E já vamos estar encerrando o culto, amém? Se você lembrar de mais algum nome aí, e algum irmão que você não viu aqui hoje, que talvez esteja enfermo, que você sabe, ore por ele, ore por ela. Pai, em nome de Jesus, cada nome, cada pedido, cada família, tomamos o nome agora, Pai, ó Deus, para que haja, ó Senhor, a Tua presença, Senhor, que cura, que restaura, que fortalece. Senhor, sabemos que há enfermidade, mas também há enfermidade espiritual na alma. Essa pessoa, esse irmão, Senhor, oh Deus, este homem, essa mulher não consegue viver a vida de Deus. Liberta, Senhor, fortalece a família dele, família dela. Que haja, Senhor, a Tua restituição também lá. Oh Deus, que haja, Senhor, esse acender da luz, esse procurar diligentemente, ó Pai, comportamentos, atitudes, perseverança na vida dessa família, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que cura o câncer, o Senhor que cura a depressão, é o Senhor, ó Pai, que cura, oh Deus, as doenças emocionais. E agora, Senhor, oh Deus, que esteja mesmo naquele hospital, naquela prisão, Senhor, ó Deus, livra de todo o mal, Senhor, aquela mulher, aquele homem, oh Deus, que está preso, que está no hospital, que está na casa. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos pelo livramento, pela vida, pela presença do Senhor nessas vidas, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos abençoando em um final de semana na Tua presença, Pai. A Tua presença faz a diferença. E assim, Senhor, vamos sair deste lugar da celebração aqui com os irmãos, mas vamos continuar na Tua presença, Pai. Aonde formos, possamos levar a presença, a alegria, a paz, a justiça no Espírito Santo do Teu reino. São abstratos em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Dê um abraço, seu irmão. Na paz do Senhor, está encerrado em nome de Jesus.